Olá, bem-vindo ao História Varilantes. Então, um canal que está começando hoje para vocês e que vai trazer vários temas históricos pra gente. Mais do que falar de datas, a gente quer trazer reflexões sobre o que a história tem a nos ensinar. Exatamente. Até porque data ninguém se importa. Então, antes da gente começar o nosso primeiro vídeo hoje, a gente vai pedir para você se inscrever nesse canal que está no começo, que está saindo, está sendo parido agora. E, por favor, se clica no sininho, você não vai se clicar no sininho. Se não der cabeçada no seu computador, seria muito estranho isso. Mas clica nesse sininho para sempre você ser avisado quando esses vídeos maravilhosos, que são verdadeiros antros da internet brasileira, pra você sempre ficar informado. Então esse aqui é o nosso bar e você tá convidado para comer uma coxinha com a gente e ouvir nossas baboseiras. Diante disso, acho que 2018 foi um ano cheio de treta. Política, com um amigo, com família, com parente, com todo mundo que tinha direito de tretar, rolou treta. E aí essa treta tá trazendo uma reflexão bem importante pra gente, e que é importante nós falarmos sobre isso. Por que sempre quando nós temos esse momento assim tão tenso na política, aparece aquele político que parece que quer resolver tudo e que vai ser o novo pai dos pobres? O Salvador, O Salvador. Por que a gente tá sempre querendo buscar um sugar daddy? Um sugar daddy é aquele cara que tem em torno dos seus 50 anos, ou mais, um pouquinho, que os grisalhos já estão surgindo, e é uma pessoa que gosta de cuidar de meninas mais novas e pegá-las e criá-las e adorá-las, e elas são as suas sugar babies, né? Tem até aplicativo para que as pessoas deem match um com os outros. Mas nós não estamos incentivando vocês a irem atrás desses aplicativos. É ótimo. Gênero não é a questão aí, a questão é a lógica que você vai enxergar o outro que é mais novo que você e etc. Basicamente é uma relação de tutela, que a gente pode assim dizer. Romântica. Mas então, como esse conceito super moderninho se aplica à política? Bom, não sei se vocês já pararam pra pensar, mas sempre em um momento de tensão aparece tipo um Rodrigo Hilbert salvador da pátria. Que homem. Que homem. Esses políticos normalmente são chamados de populistas. E eles costumam aparecer bem nesses momentos de crise ou em momentos que o país tem muitas incertezas e a população parece estar desapontada com um certo modelo de governança. Na história, eles foram de direita, foram de esquerda, não é muito acho que o nosso foco discutir isso. Esse sugar daddy, ele sempre pode aparecer em qualquer campo do espectro político. Mas basicamente, eles são os verdadeiros salvadores da pátria que vão aparecer e solucionar toda essa crise que a população tanto se angusteia. Eu inventei um verbo, angusteia. Na verdade, eles não são os verdadeiros, eles se propõem a serem os salvadores da pátria. Se eles são, aí a gente vai contar pra vocês um pouquinho sobre a nossa reflexão. Muitos historiadores discutem muito esse conceito do que é, não o sugar daddy, mas o que é populismo. É muito difícil dizer quando é que ele começou, se no Brasil, na América Latina, na Europa, mas o que fica um pouco mais claro são os atores que eles vão dizer que é populista. A gente não tava falando de atores tipo o Rodrigo Hilbert, a gente tá falando de ator histórico. Quem que tá aqui dentro da nossa realidade que a gente pode encaixar como um populista / sugar daddy. Por exemplo, no Brasil, a gente pode voltar lá no final do século XIX, quando a gente vai ver a proclamação da República. Quando a gente tem um governo imperial, monarquista, começa-se um movimento militar para que fosse derrubado esse governo, principalmente comandado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E com muita habilidade, ele conseguiu um apoio popular, ainda que mais tardio, para conseguir derrubar a monarquia e estabelecer uma nova forma de governo que até então o Brasil nunca tinha experimentado. E eu acho que toda essa reflexão faz a gente perceber que militares, políticos e população sempre estão andando juntos na história do Brasil. Tem até historiador que fala dos ciclos militares brasileiros. O Brasil está repleto desses exemplos. Vários mozões, ícones da nossa política, que realmente foram abraçados pelo povo e tidos como salvadores. Como grandíssimo GV, Getúlio Vargas. Que tem avenida com nome, que tem... Não critica Getúlio Vargas assim abertamente no espera um pouco. É crítica no final. Então, só lembrando que o Getúlio já estava no poder desde 1930. As coisas não estavam bem, ele gostava de poder. Então, em 37, ele foi lá e deu o golpe
que instaurou a nova fase de governo dele, ditatorial. Uma das coisas que ajudou muito o Getúlio Vargas foi colocar medo na população. E principalmente quando vazou um documento chamado Plano Cohen, que basicamente falava de uma tentativa dos comunistas de tomarem o poder. Que na verdade nunca foi provado que era real. Por conta do que estava acontecendo na Europa, eles estavam num movimento pré-Segunda Guerra Mundial, o movimento nazista na Alemanha tinha crescido muito por conta do medo do comunismo, as pessoas começaram a ficar com medo. Meu Deus, os comunistas estão chegando. E aí foi muito mais fácil pro GV conseguir aí ganhar o apoio popular e ser aquela pessoa que ia salvar a população do comunismo. Então, só reforçando, as coisas não estavam indo bem. Era instabilidade política, era medo de comunista, crise de 29, o que gerou muitos problemas populacionais e sociais aqui no Brasil, e as oligarquias se mantendo no poder. Se você não sabe o que é oligarquia, agora você vai entender de um jeito mais simples e incrível do mundo. Eu sou rica! Quando você começa a ganhar esse apoio da população, você precisa começar também a entregar algumas coisas concretas, porque senão vai passando o tempo e você vai ficando só na falácia. Getúlio teve uma sacada ótima nisso, usar os trabalhadores. No seu auge de carisma, com a população o amando, ele vai entregar, por exemplo, em 1943, a CLT, quando ele vai promulgar vários direitos trabalhistas. Até colocando algumas leis mais nacionalistas, como a Lei Adolfo Gordo, que, por exemplo, limitava o número de estrangeiros nas fábricas. O que dava aquela impressão de que, nossa, estamos valorizando os trabalhadores brasileiros. E o que o meu ponto aqui me lembrou é que o Getúlio se apropriou de algo que já era pauta dos trabalhadores. Então não é que ele inventou moda ou ele foi super revolucionário. Na verdade, ele só se apropriou de um discurso e usou como dele. Clever. Muito inteligente esse cara. Então nós podemos ver alguns desdobramentos claros desse tipo de populismo. É uma via de mão dupla, basicamente. Enquanto você vê a população tendo as suas demandas aceitas e vê os seus pedidos sendo resolvidos, uma falsa ilusão de desenvolvimento, você tem o governo ali conseguindo manipular essas massas, a passo que eles dão as coisas, para que elas tenham comportamentos, discursos e modos de ver a vida, modo de pensar, de determinado jeito, que possa beneficiá-lo. Exato. É uma relação de troca. Até que, spoiler alert, não é mais. Na verdade, para muitos autores, o que o Getúlio fez foi se antecipar a uma reação da população. Tem um slogan da época que resume bem isso. Passamos a revolução antes que o povo faça. Não dá para ser mais claro que isso. O Getúlio ele era então um mediador das demandas do povo e da galera rica do país. Ele fica ali tipo entre Paola e Paulina. Adoro. A gente podia passar muito tempo aqui falando de Getúlio Vargas. Sim. E não só desse período que a gente tá comentando. A gente pode falar depois de 1950, quando ele de fato é eleito e passa a viver num populismo democrático, até quando ele se suicida. Mas do Brasil que não falta é exemplo. É possível falar, por exemplo, do Jânio Quadros. Ele foi eleito deputado estadual por São Paulo, e depois ele chegou ao cargo mais alto do país, com slogans como o tostão contra o milhão é péssimo, né? E o Varre Vassourinha, que é um clássico incrível, que basicamente não era música do molejo, mas o que ele falava é que ele queria varrer toda a corrupção do país com a sua vassourinha. Spoiler alert! Ainda tem corrupção. Verdade político é o que não falta. Você tem pra todo gosto. A questão é, por que isso é tão fácil? Por que será que toda vez que a coisa aperta, que a situação política fica instável, a gente tem essa necessidade de buscar um salvador, um protetor, e simplesmente não queremos participar da política mais ativamente? Será que é disso mesmo que a gente precisa? Ou a história já ensinou alguma coisa pra nós aí? Fica aí a reflexão. E pra essa reflexão e mais outras, continuem no nosso canal, gente. Esse é só o primeiro vídeo, a gente vai trazer vários outros temas, várias coisas pra gente pensar no nosso dia a dia e refletir um pouco enquanto sociedade o que raios estamos fazendo. Então deixem nos comentários assuntos que vocês queiram que a gente fale e aborde. E tudo que a gente falou aqui hoje, vocês vão encontrar referência na descrição do vídeo. Então, se você quiser voltar pro nosso bar aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal, que isso é muito importante. Aperta no sininho pra sempre ser avisado que você recebeu um vídeo novo que tá revolucionando a internet. Beijos de luz. To be hurt, to feel lost, to be... É tipo isso, entendeu? Que foi o que senti agora.